O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. E Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje São Tomé, aquele cujo nome em aramaico quer dizer gêmeo. E de fato assim se encontrava a alma de São Tomé antes de receber o Espírito Santo. Uma alma dividida entre o impulso de crer em Jesus e o receio de se entregar. É injusto nós taxarmos São Tomé como o incrédulo, quando na verdade São Tomé também representa a muitos de nós em tantos momentos da nossa vida, quando nós poderíamos ter dado um salto na fé e vacilamos. Os apóstolos são um retrato daquilo que nós podemos viver em tantos períodos da nossa vida. São Tomé não é apenas alguém que duvidou. São Tomé é aquele que fez uma bela profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. E nós dizemos, né, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, inspirados em São Tomé. Embora neste dia da festa desse apóstolo, nós proclamemos este Evangelho, nós bem sabemos que há outros episódios em que São Tomé é apresentado também nos Evangelhos. Quando Jesus volta de Betânia, logo após o seu amigo Lázaro ter falecido e também ser ressuscitado, reanimado por Jesus, os discípulos ficaram com medo, porque o clima na Judéia não era nada favorável para Jesus. Mas Tomé, nesse momento, ele demonstra não ter medo, a ponto dele dizer: vamos também morrer com ele, com Jesus. Tomé é aquele que, num dado momento, diante de Jesus, lá na última ceia, quando Jesus fala que ia preparar um lugar para todos na casa do Pai, onde há morada para todos, São Tomé chega a perguntar: Senhor, para onde vais? Nós não sabemos o caminho, quando Jesus começa a falar que ele vai retornar para o Pai, não é? E Jesus então diz a Tomé e aos demais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vemos que tantas perguntas de São Tomé, que por vezes parecem apenas dúvidas, são oportunidades deste discípulo e depois apóstolo do Senhor, de encontrar-se com a verdade que é Jesus. Também nós temos muitas dúvidas, mas o importante é que as nossas dúvidas, elas possam nos encaminhar para um discernimento, para uma abertura maior,
de uma experiência de fé. O problema não é ter dúvidas, o problema é permanecer nelas e não nos deixar iluminar pela luz da fé. A fé dissipa as dúvidas. Há muitas pessoas que às vezes podem fazer muitas perguntas mentalmente, não é? E agora, o que eu faço? E se isso acontecer? Enfim, são tantas coisas que podem povoar, não é, a mente e o coração de uma pessoa que crê em Jesus. Mas ao final, nós podemos também fazer uma experiência como Tomé fez com o Senhor. Eu creio. Tomé é este homem que, de certa forma, nos representa, não apenas nas nossas dúvidas e vacilos, mas também no nosso desejo de encontrar Jesus. E também, quando nós perseveramos na fé, de amar a Jesus e dar a vida por Ele. São Tomé é aquele que, quando foi enviado, mesmo não tendo tanta instrução, tinha um amor muito grande por Jesus. E o Espírito Santo, depois de Pentecostes, o enche de sabedoria. E segundo a tradição católica, esse apóstolo, ele recebeu a missão de evangelizar primeiramente a Síria. Depois, então, ele parte para fundar a primeira comunidade cristã na Babilônia, na Mesopotâmia, onde ele permanece 7 anos. E dali, então, ele embarca para a Índia, onde ele é morto por apresentar Jesus Cristo. Então veja só, esse homem que muitas pessoas talvez acabem denominando como medroso e incrédulo, foi alguém audacioso na fé. Ele leva o Evangelho de Jesus Cristo, o conhecimento do próprio Senhor, a esses locais do mundo. Então, se existem pessoas nessa parte do mundo que creem em Jesus Cristo, foi graças também a São Tomé como instrumento de Deus. Inclusive na Índia, onde não apenas ele foi martirizado, mas onde ele deixou sementes do Evangelho. E aqui na nossa diocese nós temos os padres e as irmãs indianos, que são um povo de Deus, que vem de um lugar distante para também partilhar a sua fé nas nossas comunidades, em muitas paróquias que nós temos aqui em nossa diocese. Então veja como é a riqueza deste tesouro da igreja, não é? Pessoas que são evangelizadas, pessoas que evangelizam, pessoas que fazem uma experiência com o Senhor e pessoas depois que se sentem enviadas a formar comunidade, como também São Tomé. São Tomé aprende que ele não pode se ausentar do grupo dos apóstolos. E até mesmo quando depois ele é enviado, ele forma comunidades como apóstolo junto a outros cristãos. Quando São Tomé não está presente no Evangelho de hoje, com os demais, ele não acredita. Quando nós nos afastamos da vida de comunidade, quando nós não nos envolvemos com as coisas da igreja, nós sempre vamos ficar com o pé atrás, duvidosos, porque falta a nossa participação, falta um olhar de quem está dentro. Às vezes quem está fora pode tender a julgar muito mais, porque não sabe o que de fato está se passando. Mas quem está dentro, quem está envolvido, tem a possibilidade de mudar a si mesmo e também de mudar junto com a comunidade. Foi essa experiência que São Tomé fez quando ele está agora com os apóstolos, 8 dias depois que Jesus havia aparecido ao grupo dos 12, e agora Jesus fala: Tomé, olha aqui as minhas mãos, o meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Se nós nos afastarmos da igreja, da Santa Missa, facilmente nós vamos cair nas armadilhas do medo, nas armadilhas das críticas sem fundamento, de comentários do que os outros dizem, e nossa fé vai ficar sempre vulnerável. Mas se nós estivermos fiéis
perseverantes, esperançosos, o Senhor vai nutrir a nossa fé. E ainda que nós não vejamos, nós continuaremos acreditando, porque bem-aventurados, como Tomé, aqueles que passam a crer sem terem visto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.